Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando sobre o selamento do povo de Deus e agora, finalmente, os 144 mil selados. É um número simbólico ou literal? Vamos para a Bíblia, Apocalipse 7,4. E ouvi o número dos selados e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. É importante compreender, meus amados, que o selamento diz respeito à qualidade de caráter e não à quantidade especificamente das pessoas. Qualidade é alcançar maturidade espiritual, é crescer à semelhança da medida da estatura de Cristo, é alcançar maturidade, é alcançar perfeição moral de caráter, é vencer o pecado, é vencer o mundo, é vencer as tentações. É estar tão próximo do trono de Deus que o céu possa olhar para você e dizer: este sim precisa estar selado. Esse receberá o selo porque é semelhante a Jesus no caráter. Esse é cristão. Então o selamento tem a ver com a reprodução do caráter divino no ser humano. Apocalipse 14, versículo 1, vai nos dizer que no Monte Sião será encontrada as seguintes pessoas. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, ter o nome de Jesus na testa, na fronte, é onde acontece o selamento. O selamento é, pois, não uma marca visível, mas fundamentação da verdade, é reprodução do caráter de Cristo, o caráter de Deus em cada um de seus filhos. Isso significa que eles passaram por um processo de juízo investigativo, foram julgados e colocaram sobre eles o selo de qualidade de cristãos autênticos que lutaram com Deus, venceram suas tendências herdadas ou cultivadas para o mal, mesmo num corpo propenso ao pecado, um corpo pecaminoso. 144 mil representa a totalidade de todos aqueles que nos últimos dias lutarão contra a natureza, contra o pecado, contra o mal e investido da justiça de Cristo, investido do caráter de Jesus, eles serão vencedores. Eles pararão de pecar, porque hão de viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Seus pecados serão perdoados, serão passados sob o processo de investigação, serão declarados não apenas justos, mas serão justos diante de Deus, por confirmando assim que eles têm um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Ou seja, Deus se reproduziu neles e eles, portanto, podem ser aqueles que hão de reivindicar finalmente o caráter santo da lei de Deus, reivindicarão a graça de Deus sobre todos os outros que precisam ouvir o seu evangelho. Então veja, todo o povo de Deus selado é chamado de 144 mil ou Israel de Deus. O que significa isso? Significa que o número 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12, que é a totalidade do reino de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, vezes 1000. Então representa todos os salvos, representam todos aqueles que estarão lutando com Deus contra as tendências, contra o pecado, contra as angústias de viver uma vida em íntima comunhão e relacionamento com Deus. Eles vencerão o pecado. Eles serão instrumentos de Deus para mostrar ao mundo que não há desculpa para continuar pecando. Não acredite que você vai continuar pecando até Jesus voltar. Não acredite. É necessário que todos tenhamos uma compreensão exata de que o pecado é voluntário, o pecado é uma vontade, é um desejo e que ele precisa estar submetido à graça de Cristo. Todo pensamento submetido a Cristo. Todo desejo submetido a Cristo. Então veja bem, dessa grande multidão que é chamada de 144 mil, já que aqui é um número simbólico,
Deus tomará um número específico, um número exato de 144 mil, que são chamados na Bíblia de primícias. E Deus vai tomá-los para quê? Para uma obra específica no santuário celestial. Vamos ler Isaías 66, 21. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Falando da grande multidão dos salvos que virão de todas as nações e tribos e línguas de povos. Deus tomará dentre eles, dessa grande multidão, que é chamada de o Israel de Deus, ele tomará 144 mil para ser sacerdotes e levitas. Então, os 144 mil são todo o povo de Deus, vivos e ressuscitados, que foram selados, que têm o caráter divino, que são, de fato, representantes de Deus. No último grande conflito entre o bem e o mal, eles mostrarão a validade da lei de Deus. E é justamente disso, porque em Apocalipse 14, logo depois de apresentar os 144 mil no Monte Sião como vencedores, mostra logo em seguida, dos versos 6 em diante, 3 mensagens angélicas advertindo o mundo sobre a marca da besta, sobre a adoração ao Deus verdadeiro, baseado na verdade da palavra. Então, eles é que são os anunciadores dessa grande verdade. São o exército de Deus, comparado ao exército do mal, em grandes milhares a quantidade. Comparado, o exército de Deus é pequeno, mas é forte em Deus para essa grande proeza. Então, veja lá, os 144 mil indivíduos que Deus vai tirar dentre os vivos serão servos de Deus no santuário. Veja, eu acredito que esse assunto vai deixar algumas dúvidas. Não pretendo tirar todas elas aqui, mas você vai continuar estudando, vai fazer comentários, vai fazer perguntas e aos pouquinhos você vai encontrar a resposta. 1 Crônicas 24, verso 5, quando se fala do turno dos sacerdotes para o santuário, a inspiração deixa claro que haveria no reino de Deus duas classes de pessoas. Duas classes. 1 Crônicas 24, versículo 5. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Príncipes do santuário e príncipes de Deus. Estes eram os governantes da terra. Então, o Evangelho deixa muito claro que o propósito de Deus para com seu povo é torná-lo nação santa, reino de sacerdotes. O mesmo propósito feito a Israel do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é o mesmo propósito de Deus para seu povo em todas as épocas no Novo Testamento. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, vai confirmar que os propósitos de Deus são imutáveis. Deus não muda a sua intenção de ter um povo na terra que o represente. 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, ele tem um alvo a alcançar, um caráter a desenvolver, porque eles são povo santo, nação santa, povo remido, um reino sacerdotal. Apocalipse 1,6 deixa clara a mesma ideia. E aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, fica claro que alguns serão servos de Deus no santuário
e outros serão servos de Deus na terra renovada, no novo céu, na nova terra. Quando o Senhor Jesus voltar, ele estabelecerá um novo estado de coisas, de situação, um novo mundo, e nesse novo mundo essas duas classes habitarão. 144 mil indivíduos estarão no santuário como príncipes do santuário, e o resto da humanidade, que também tem um caráter salvo pela graça do Senhor Jesus, serão habitantes da terra. Está claro até aqui? Isso para você entender que a Bíblia fala dos 144 mil como um número simbólico de uma grande multidão de salvos e também de uma classe de pessoas dentre os vivos, das primícias. Deus tirará 144 mil pessoas para habitar no santuário celestial, para viver com Deus para sempre ali. Então veja, as medidas do santuário nos dão uma exata pista de como Deus separará 144 mil pessoas, um número exato, para viver no santuário. As medidas do santuário foram dadas em visões, 3 visões na Bíblia. Uma foi dada para Moisés, Êxodo 25, verso 8 e 9, onde diz para ele, olha, faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Porque o livro de Hebreus 8:5 diz que há um santuário no céu, cujo modelo foi copiado aqui na terra, né? Daquele santuário celestial foi copiado o modelo aqui para a terra. Primeiro um tabernáculo e depois o santuário de Salomão, o templo de Salomão e assim por diante. A segunda visão, Davi, enquanto Davi preparava os materiais para Salomão construir o templo, Deus lhe dá uma revelação de como seria esse santuário, lhe dá uma planta. Está em 1 Crônicas 28, verso 11 e 12, e no versículo 19. Davi recebe a orientação, as medidas exatas de como deveria ser o santuário de Salomão. E o profeta Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, tem uma visão do santuário celestial também, e mostra ali as suas medidas, né? Então vamos lá. Em Apocalipse 21, verso 16, diz que as medidas da Nova Jerusalém serão apropriadas para a habitação de toda a raça humana. Apocalipse 21, 16 diz assim, ó, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então a medida da Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21, 16, são 12 mil estádios, que a Bíblia diz, claro, que é medida de anjo, isto é, de homem. Então, de acordo com o estádio romano de 185 metros, a lateral da Nova Jerusalém mede 2.220 mil metros quadrados ou 2.220 quilômetros quadrados. Essa é a Jerusalém Celestial. Observe esse detalhe, é muito importante. Então, a Jerusalém Celestial, para onde o povo de Deus vai, tem um tamanho de 2.220 quilômetros quadrados. E de acordo com Ezequiel 48, vamos ler o texto da palavra de Deus? Ezequiel 48, o santuário celestial, a Nova Jerusalém, mede 4.500 côvados em cada lateral. Então são 4 laterais, é um quadrado perfeito, a medida do reino de Deus, né? A medida da perfeição, um quadrado perfeito. Então, 4.500 côvados vezes 4 dá 18 mil côvados, ou 2.250 metros quadrados. Vamos ler o texto? Ezequiel, capítulo 48, do verso 30, diz: são estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados. Verso 31. 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Verso 32. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Verso 33. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon.
verso 34. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas. A porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. Verso 35, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Então, a medida de Jerusalém terrestre é dada por inspiração divina ao homem de Deus, ao profeta Ezequiel, e ela possui as medidas proporcionais a Jerusalém lá de cima, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Ok? E aí nós vamos comparar as duas medidas. As medidas da Jerusalém terrestre, que é 2,22 km², com as medidas dadas em visão a Ezequiel, que é a Nova Jerusalém, que tem 2.220 km². Observe aí a proporção. A relação entre elas é de 1.000, ou seja, a Jerusalém celestial é 1.000 vezes maior do que a Jerusalém terrestre. Assim, o santuário celestial, ao qual se refere Apocalipse 11, 19, também é 1.000 vezes maior que o santuário da terra. Está percebendo a relação? De 144.000 com o número literal. É daqui que a gente vai entender isso aqui. Então você observa aí que a relação entre elas é de 1.000. É de 1.000. Ok? A Jerusalém celestial é 1.000 vezes maior que a medida da Jerusalém da terra. As colunas do templo no santuário da terra, cujas medidas foram apresentadas a Ezequiel, têm as seguintes medidas. O lugar santo tem 40 côvados de comprimento, a coluna ali dentro, por 20 côvados de largura. Nós lemos isso em Ezequiel 41, verso 2. Confira na Bíblia. Não vou ler o texto aqui. Então, são 40 côvados vezes 20 côvados, dá 800 côvados no total. No lugar santíssimo, são 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. 20 vezes 20, 400 côvados no total. Ezequiel 41, verso 4. Havia 2 colunas que ficavam na divisão dos 2 compartimentos, com 2 côvados de comprimento cada uma. Total, 4 côvados. Ezequiel 41, verso 3. Então, somando as dimensões das paredes do santuário, nós teremos o seguinte: 20 côvados de fundo, lá no Santíssimo, mais 2 vezes 60 côvados de largura para cada parede lateral, contando o compartimento do lugar santo de 40 côvados e o Santíssimo de 20 côvados, mais 2 vezes 2 côvados de largura das colunas, que fazem separação entre o lugar santo e do Santíssimo. Nós temos então assim, ó, são 20 côvados, mais 120, mais 4, dá quantos côvados? 144 côvados. Sabe o que significa isso? Uma vez que um côvado representa a medida de um homem, ou seja, de um anjo, conforme Apocalipse 21, 17, deste modo o santuário terrestre representava em seus 2 compartimentos, lugar santo e santíssimo, o tamanho, a medida de 144 côvados, 144 homens. Como o santuário celestial é 1000 vezes maior que o santuário terrestre, então são, na verdade, 144 vezes 1000. 144 mil. 144 mil côvados ou 144 mil homens. 144 mil pessoas. Ok? Então, analisa comigo, por favor. Os compartimentos do santuário representam o crescimento na fé, na experiência, na santificação dos servos de Deus, do santo para o santíssimo. Então, aqueles que hão de habitar o santuário de Deus, na minha análise, são os santíssimos. São aqueles que desenvolveram maior intimidade com Deus, em oração, em trabalho, em labutas, em compreensão da verdade, em defesa da verdade, estão fundamentados. E por isso, eles, medidos pelas medidas do santuário, são dignos de oficiarem, de estarem na presença de Deus, como diz a profecia da palavra do Senhor. Ok? Então Deus terá 144 mil servos literais
que são tirados da grande multidão de salvos, porque são tirados das tribos de Israel, de todo o povo de Deus. Eles são primícias. Então, um grupo de 144 mil pessoas servirão a Deus no santuário. São os príncipes do santuário. Então, de acordo com o espírito de profecia, vamos analisar aqui algumas características deles. Ellen White diz no seu livro Primeiros Escritos, página 19, é muito importante que você leia isso. É uma mensagem para o remanescente de Deus, o povo adventista do sétimo dia. Abre aspas, ela diz, e quando estávamos quem? Todos os santos, em quantidade que não se podia enumerar. Esse colchete aí é meu. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia! Só os 144 mil entraria para o templo. Tá vendo? Eles eram adequados para aquele lugar. Na minha visão, eles eram santíssimos. Moralmente, de acordo com o caráter de Deus, moralmente, reproduzir a imagem e semelhança de Jesus nessa vida, antes da glorificação. Pararam de pecar. Viveram a semelhança de Deus nessa terra. Então, depois que se separam, entraram 144 mil para dentro do templo, foi dada a Ellen White e aos outros crentes que não entraram a oportunidade de contemplar a beleza do templo. E ela diz, saímos. Elas não entraram, porque dentro do templo santíssimo de Deus, só os 144 mil vão entrar. Vivos, 144 mil que Deus separou dentre os vivos. Primeiros Escritos, página 19 ainda. Neste momento, Jesus os deixa ali e vai à cidade santa e os convida a entrar nela, na cidade santa. Logo lhe ouvimos de novo sua delicada voz. A voz de quem? A voz de Jesus dizendo o quê? Vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizestes a minha vontade. Sofrestes por mim. Vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos, aleluia, glória, e entramos na cidade. Ellen White está aqui em visão, vendo esse momento, e ela está descrevendo dois grupos. Um que vai entrar no santuário, e vão servir a Deus ali, e um grupo que vai para a terra, vai para Jerusalém, para a cidade santa, não servirão a Deus no santuário. Ok? Isso tem que ficar claro para todos nós aqui. Veja outro detalhe importante. Mesas diferentes para grupos de pessoas diferentes. Entre esses dois grupos tem uma diferença. Os santos ficam convidados a cear em mesas de prata. Ellen White diz, mais uma vez, nesse livro que nós estamos considerando. Qual é o livro? Primeiros Escritos, página 19. E vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhos podiam alcançá-la toda. Podia ver a extensão, o tamanho daquela mesa de prata. Já os 144 mil dentro do templo também estavam em mesas postas, mas mesas de pedra. De pedra. Por quê? Porque eles defenderam o caráter de Deus, guardaram a lei de modo perfeito, pela graça e comunhão do Senhor Jesus. Eles foram transformados. Eles eram aquelas pessoas que Deus diz, olha aqui, os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Esses 144 mil guardaram a lei de Deus, não se acha mácula, mancha na sua boca, mentira, pecado nenhum, enquanto viveram nessa terra. Vi lá mesas de pedras em que estavam gravadas com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos. Primeiros Escritos, página 19. Deu para perceber que tem uma diferença? 144 mil pessoas vão habitar no santuário de Deus, enquanto que o resto das multidões dos salvos de todos os tempos vão viver na terra, ok? Correndo o risco de ser redundante e prolixo, Deus tem selado os 144 mil desde 1844. Alguns dos que morreram desde aquela época serão ressuscitados. É uma ressurreição especial, Jesus prometeu isso. Em Daniel 12, verso 4,
Vamos abrir a Bíblia. Foi prometida por Jesus que haveria uma ressurreição especial de santos nos últimos tempos que estariam pregando a mensagem dos 3 anjos e que essas pessoas passariam por um tempo de angústia e antes disso elas morreriam. E elas ressuscitarão para estar entre os 144 mil. Estar entre eles é fazer parte deles. Mas 144 mil representa a multidão de todos os salvos. Porque 144 mil pessoas para habitar no santuário serão apenas daqueles que nunca morreram. Serão dentre os vivos. Tá certo isso para você? Tá claro? Vamos lá. Então veja, Daniel 12, verso 4 diz assim, ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Li o texto errado, é o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Daniel 12, verso 2. Deus está prometendo que 2 classes de pessoas ressuscitarão, uma ressurreição especial. Aqueles que fizeram o bem, disse Jesus, para a ressurreição da vida eterna. Os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Foi prometido também em Apocalipse, né, que aqueles que traspassaram também verão Jesus voltar. E ele prometeu na reunião lá de Pilatos, para os sumos sacerdotes, vocês me verão vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Então, para ver, aquele povo mau ali tem que ressuscitar. Então, haverá 2 ressurreições especiais. Uma dos grandes inimigos do povo de Deus e aqueles que morreram desde 1844 também farão parte da grande multidão dos salvos selados. Os que morreram na fé do 3º anjo, morreram na fé do Senhor Jesus, né? Pregando o Evangelho da Graça. Ellen White, inclusive, fala de uma pessoa por nome dos que morreram desde 1844, que estarão entre os 144 mil. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263. Ela escreveu isso em 1850. Vi que ela, a senhora Hastings, que havia morrido, estava selada. E a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia. Então está claro aqui que Ellen White viu que essa senhora, ela foi selada por Deus e morreu. Ela foi encontrada como sendo alguém que manifestou, desenvolveu, pela graça do Senhor. Nem ela sabia, coitada, que ela tinha o caráter de Cristo na sua vida, mas ela morreu. Mas ela vai ressuscitar e vai continuar a obra de pregação do Evangelho nos últimos tempos. Vai ressuscitar gente especial de Deus para se juntar aos 144 mil para pregar o Evangelho do Senhor, para advertir o mundo sobre a marca da besta. Ou você recebe o selo de Deus ou o selo da besta. Então, eles vão ressuscitar para isso. E ela fala a parte. Ellen White diz no Grande Conflito, página 689, todos os que morreram na fé da mensagem do 3º anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Fica claro para você, não é? Então, a pergunta é a seguinte: haverá apenas 144 mil pessoas vivas na Terra nesses últimos tempos? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque 144 mil são primícias. 144 mil são pessoas, um número real, que Deus vai escolher dentre os vivos de uma grande multidão de salvos para habitar no santuário. Apocalipse 7,15, vou ler o texto, viu? Para você. 144 mil representa as primícias de uma grande multidão. Porque eles foram selados de onde? De qual grupo? De todas as tribos dos filhos de Israel, que representam todo o povo de Deus que foi salvo em todos os tempos. Está entendendo? Então veja, Apocalipse 7,15 diz assim, ó: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário,
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, quem são esses? Os que vão viver no santuário são 144 mil pessoas, de uma enorme multidão. Esses são líderes da igreja, esses são pessoas que desenvolveram um caráter semelhante ao de Cristo, esses são aqueles que tiveram uma experiência espiritual mais elevada do que a média das pessoas as pessoas apenas aceitam subir a uma certa medida na fé e estacionam. Esses não. Desenvolveram intimidade com Deus, liderança, eles passam pelo tempo de angústia, como todo mundo passa, porém, servindo a Deus, sendo motivação para os outros, sendo líderes dos outros, levando os outros ainda no coração, intercedendo, orando, mesmo não tendo um intercessor no santuário, eles são intercessores deles. Mesmo que a graça feche para o mundo, não fecha para eles, porque eles continuam na presença de um Deus santo, como sempre viveram na presença desse Deus, não é? Então, não haverá apenas 144 mil pessoas na Terra. Há uma multidão da qual ninguém pode enumerar. Então, quem são eles? De onde vieram? São os que estão vindo da grande tribulação. Apocalipse 7,14 fala assim. Aqui, ó. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes quem são eles. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. O grego diz os que estão vindo. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estão vindo da grande tribulação. Todos passam pela grande tribulação, exceto aqueles que morreram do ano 1844 para cá, certo? Mas vão ressuscitar e vão passar também pelo esse período aí de angústia, de tribulação que os outros estão passando, certo? Muito bem. Ok. Então, quem são 144 mil? São aqueles que, pela graça de Cristo, vindicaram o caráter santo da lei de Deus. Eles não têm mais atração pelo pecado. São imaculados. Não se achou engano, nem se imacularam com mulheres. Significa que eles são castos, são virgens. No sentido de que eles não... Mulheres aqui representam igrejas com suas falsas doutrinas. Então, através deles, o mundo pôde ser advertido. E houve a grande colheita de salvos. Porque Apocalipse 14, versos 4 e 5 vai dizer que eles, esses 144 mil, um grande exército de Deus, estará pregando o evangelho, advertindo o mundo sobre a marca da besta. Estarão ensinando a verdade da palavra do Senhor. Estarão ensinando sobre a justiça de Cristo. São pessoas que fizeram uma reforma, houve um reavivamento na vida deles. Certo? Então, esse grupo aí, é esse grupo chamado de 144 mil na Bíblia. E outra característica deles é que eles cantam o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Por que isso? Porque ninguém teve experiência espiritual e de liderança em tempos de crise tão difíceis como Moisés e como Jesus, como os 144 mil. Os 144 mil são pessoas que vão passar por tamanha crise, grande tribulação, um mundo em confusão, e eles vão estar ali para poder ouvir o povo, suportar o povo, responder com paciência, ensinar, ser resistido, mas mesmo assim não vão desistir, e em oração, e em busca e presença de Deus. Então eles passam pela mesma experiência de liderança e de espiritualidade que Jesus e Moisés passaram. E por conta disso, como resultado dessa experiência, os 144 mil cantam o cântico daquela mesma experiência. Ellen White diz no Grande Conflito, página 649. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes têm sido trasladados da terra, dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, 144 mil pessoas literais pregam o evangelho ao mundo, despertam o mundo e há um grande reavivamento, há uma grande comoção e experiência, e as pessoas aceitam o evangelho, aceitam o sábado, aceitam toda a verdade da palavra de Deus, rejeitam a besta e sua imagem e formam eles toda a grande multidão de pessoas que no último tempo, no último momento, vão ter que desenvolver essa experiência com Cristo.
vão ter que confirmar a experiência, serem selados para a salvação. Entendeu? Mas motivados por quem? Pela experiência dos 144 mil. 144 mil pessoas. Vamos fazer um resumo aqui? Eu não vou ler os textos não, tá? Mas vou deixar aqui direitinho os textos do Espírito de Profecia. Os 144 mil são pessoas que serão assinaladas, seladas, depois do decreto dominical. O livro Crise e Vitória, página 35, Testemunhos Seletos, volume 1, página 335, Testemunhos Seletos, volume 2, página 71 e 151, Grande Conflito, 611. Então, eles receberão o selo de Deus assim que o decreto dominical acontecer. Eles não verão a morte, não morrerão. Grande Conflito, página 654, Primeiros Escritos, página 283, porque se eles morressem, o diabo venceria. E eles serão selados para não morrerem. Serão selados com o selo de Deus para continuar a obra de pregação. Tá vendo? Eles passarão pelo tempo de angústia, Grande Conflito, 654, viverão sem intercessor, Grande Conflito, página 654, porque Jesus vai fechar a porta da graça e não haverá mais intercessor. Então, significa que aqueles que estiverem em pecado, não haverá mais alguém para interceder por eles, não haverá mais perdão, não haverá mais intercessão. Verão o sol da quarta praga, Grande Conflito, página 654. Um calor insuportável, eles vão padecer sede, vão sofrer fome, mas tem a promessa de que um anjo de Deus vai trazer sua água, seu pão, seu alimento, para que eles possam sobreviver. Terão livramento, enquanto os ímpios vão tentar matá-los. Grande Conflito, página 642, diz que eles serão livrados. São contados com todos os crentes vivos e ressuscitados, né? Apocalipse 7,4 fala de uma grande multidão, eles são selados das 12 tribos de Israel. Apocalipse 14,1 diz ali os 144 mil, uma grande multidão de salvos. Apocalipse 15, versículo 2, vai deixar claro para cada um de nós também que vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então está aqui 144 mil salvos, reunidos. Apocalipse 16, versículo 11, vai falar da mesma forma o seguinte: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Mas o povo de Deus será livrado. Certo? Apocalipse 7, verso 9, já sabemos do texto. Fala o quê? Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, que vinha de toda tribo, nação, língua e povo, estavam diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Então veja só. Essa grande multidão forma uma única e grande multidão de salvos. E é dessa grande multidão que Deus tira um subconjunto, um número real, literal, 144 mil escolhidos, para ministrar onde? No santuário. Grande Conflito, página 672. Testemunhos Seletos, volume 2, página 170 a 179. Confira esses textos no livro aí, tá? Estes 144 mil do santuário, eles não ressuscitam. Por quê? Porque eles nunca morreram. Grande Conflito, página 654, fala isso. Mas aqueles que vieram da época de 1844, ressuscitam, fazem parte da grande multidão de salvos. Estão entre os 144 mil. Por quê? Porque a grande multidão de salvos, gente, recebe esse selo de qualidade chamado 144 mil. E é dentre eles, dessa grande multidão, que Deus tira 144 mil, número literal, para o santuário. Ok? Mas todos foram vencedores da besta e da sua imagem. Grande Conflito, página 654. É bom ler os livros para você entender isso, ok? Então, meus amados, e agora? O que a gente tem que fazer? Devemos nos esforçar para estarmos entre os 144 mil selados. Eu falo assim, entre todos os salvos. O importante é estar lá. Entre os salvos. Receber o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Receber o selo de Deus de proteção, que é
andar em harmonia com a lei de Deus, guardar o sábado, que é o selo de proteção. Tá certo? Porque quem estará entre os 144 mil que vão atuar no santuário, esses vão saber. Isso aí a gente não precisa especular. Quem será que vai estar entre aquele grupo seleto de 144 mil que vai para o santuário? A própria Ellen White diz que isso aí a gente não precisa especular. Quem quiser saber, basta estar vivo e logo vai saber. É preciso ter o caráter de Deus, que é o seu nome, que é sua lei, sua verdade na mente e no coração. É importante alcançar harmonia com Deus. Então, você que está numa igreja que diz que a lei não precisa ser guardada, tome cuidado. Porque como é que você rejeita a lei do governo de Deus e quer participar do governo de Deus? Você está rejeitando o próprio legislador, o próprio rei. O tempo de selamento é muito rápido. Já começou em 1844. Deu uma pausa aí, né? As guerras estão vindo, os anjos estão segurando os quatro ventos, porque se soltar tudo, o povo de Deus morre em todos os lugares. O diabo fará de tudo para atrapalhar essa obra de selamento. As guerras, ajuntamentos políticos e greves, incêndios, inundações, comoções, tudo tem o propósito de eliminar alguns dos prováveis selados anunciadores da verdade e para impedir a sua obra de advertir o mundo. Então a gente não pode perder o foco. Muita gente aí gosta de estar em movimentos políticos, muita gente gosta de ir em shows e de festas, está perdendo tempo, em vez de estar se consagrando, em vez de estar buscando, em vez de estar orando, em vez de estar entendendo, estudando para entender as coisas, mas não. Fica aí, de vez em quando surge uma duvidazinha aqui, pergunta, mas é só para atender aquela necessidade ali. Não é algo para viver, para formar caráter. E aí, meu amado, a lei dominical virá. Virá como poderosa marca da besta. Ela é a marca da autoridade de um poder despótico religioso que vai dominar o planeta para forçar a humanidade a desobedecer à lei de Deus e guardar um domingo pagão, sendo que a Bíblia manda guardar o sábado, tá certo? E isso é para quê? Para impedir alguns de serem selados, porque se eu guardar o domingo, estarei desprezando o sábado. Se eu guardar o domingo, estarei recebendo a marca da besta. Estarei desprezando o selo de Deus. É muito importante que você tome uma decisão, você que é adventista do sétimo dia, compreenda essas verdades. Gaste tempo para isso, estude, procure os livros, leia, desenvolva em você mesmo uma intimidade de oração com Deus, apague da sua mente as dúvidas, lendo, estudando, procurando, orando, levando outras pessoas ao conhecimento, porque quanto mais você ensina e você fala, essas coisas se tornam mais claras, estabelecidas, fundamentadas na sua vida. Deus lhe abençoe, Deus abençoe todo Israel de Deus, Deus abençoe a você. Eu sei que vai ficar algumas dúvidas, algumas lacunas, mas pelo menos o princípio está aqui. 144 mil, Deus tem esse exército preparado para pregar o evangelho nesses últimos tempos. Muita gente. E dentre eles, Deus separará aqueles que mais desenvolveram intimidade, relacionamento, liderança, compromisso com a verdade para habitar no santuário. É isso que a Bíblia diz. Em Daniel 12, né, aqueles que estão mais próximos de Deus vão brilhar como estrelas no fulgor do firmamento. Então, a recompensa de Deus é de acordo com a obra, de acordo com o relacionamento, é de acordo com essa intimidade com Ele. Que estejamos entre eles, entre os 144 mil. Tá certo? Ganhando almas para Jesus, vivendo o Evangelho, ensinando o Evangelho. E nos preparando, acima de tudo, para estarmos com Deus no Monte Sião. Deus abençoe. Até o próximo estudo.